E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos seguir aqui com a nossa matéria, né, de cinemática vetorial. E na aula passada, já dentro de cinemática vetorial, eu falei sobre as operações com vetores, que era um ferramental matemático que seria necessário para a gente trabalhar com cinemática vetorial. Então hoje a gente começa efetivamente a trabalhar com a cinemática vetorial. Eu vou falar primeiro sobre as grandezas vetoriais, que são grandezas que vocês já conhecem dentro da cinemática: deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração, tudo que vocês já viram, só que agora sob a ótica vetorial. E quando eu falo sob a ótica vetorial, o que eu quero dizer? Que a gente vai levar em consideração não só a intensidade, o módulo, o valor de cada uma das grandezas, mas também a direção e o sentido. Então, as grandezas serão representadas por vetores, que são aqueles segmentos reto-orientados que dão conta de representar esses três elementos que caracterizam uma grandeza vetorial. É claro que a grandeza tempo, que vai entrar aqui no nosso estudo também, ela não vai ter direção e sentido, porque a grandeza tempo é uma grandeza essencialmente escalar. Ela não admite direção e sentido. Tudo bem? Então vamos começar a falar aí das grandezas vetoriais. Vamos começar aqui, pessoal, falando de uma grandeza chamada deslocamento vetorial. Como é que seria a representação dessa grandeza chamada deslocamento vetorial? Olha só, deslocamento você já sabe que é ΔS, variação da posição. Se eu boto só assim, ó, ΔS, eu estou falando do deslocamento escalar, mas como eu quero deslocamento vetorial, eu boto uma setinha em cima para dizer, olha, eu estou falando da grandeza vetorial. Eu estou representando não só o valor, mas também a direção e o sentido dessa grandeza. Isso é deslocamento vetorial. Legal, e como é que a gente determina um deslocamento vetorial? Bom, isso é bem simples. Pensa o seguinte, ó, imagine que nós tenhamos uma trajetória qualquer, uma trajetória curvilínea assim, por exemplo. Aí um corpo vai seguir essa trajetória e ele vai partir dessa posição aqui, que seria a posição inicial dele, até pode ser, sei lá, essa posição aqui, que seria a posição final dele. Então esse cara vai seguir essa trajetória aqui, ó, essa trajetória sinuosa que eu botei aqui para vocês. Ele vai sair desse ponto inicial até esse ponto final. Se você quiser determinar o vetor deslocamento, o deslocamento vetorial, é bem fácil. O vetor deslocamento, o deslocamento vetorial, é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Então o vetor deslocamento vetorial é isso aqui, ó. Esse é o vetor deslocamento. Esse é o deslocamento vetorial. Se você quiser um módulo do deslocamento vetorial, a intensidade, é só ver qual o tamanho desse vetor vermelho que eu fiz aqui. Olha a diferença do deslocamento escalar para o deslocamento vetorial. O deslocamento escalar seria o comprimento dessa curva e o deslocamento vetorial é o comprimento desse vetor. Então, nesse caso aqui, o módulo do deslocamento vetorial é menor que o módulo do deslocamento escalar, porque o deslocamento escalar é o comprimento dessa curva e o deslocamento vetorial é o comprimento desse vetor. Nunca o deslocamento escalar vai ser menor que o vetorial. Ele pode ser até igual. No caso de uma trajetória retilínea, os dois vão se confundir. Mas não dá para o deslocamento escalar ser menor que o vetorial. Porque o deslocamento vetorial, como eu ligo o ponto de partida ao ponto de chegada por um segmento de reta, ele sempre representa a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tudo bem, então? Deslocamento vetorial? Legal. Vamos ver uma outra grandeza então. Agora vamos ver uma grandeza chamada velocidade vetorial média. Pessoal, olha, é velocidade média que vocês já aprenderam, só que agora eu estou trabalhando com a grandeza vetorial. Eu estou levando em consideração também a direção e o sentido. Então, o mesmo símbolo de velocidade média, mas com uma setinha em cima para dizer, olha, eu estou trabalhando com a grandeza vetorial. Lembra como é que a gente calculava velocidade média? Para calcular velocidade média, você vai lembrar que a gente fazia deslocamento sobre tempo. Só que essa é a velocidade escalar média. Se eu quero a velocidade vetorial média, basta usar o deslocamento vetorial. Então, quando eu quero a velocidade escalar média, eu uso o deslocamento escalar. No exemplo anterior, ó, seria o comprimento dessa curva. Quando eu quero trabalhar com a velocidade vetorial média, eu uso o deslocamento vetorial. No exemplo anterior, seria o comprimento desse vetor. Seria exatamente esse vetor, deslocamento vetorial. Isso é a velocidade vetorial média.
Tá, então me dá um exemplo aí de como é que a gente pode usar isso, qual é a diferença efetiva entre uma velocidade escalar média e uma velocidade vetorial média. Vamos lá. Por exemplo, imagine que nós tenhamos uma trajetória que fosse, pode ser uma trajetória circular assim, ó, não vai ficar muito redondo aqui, porque eu acho que eu consigo fazer mais redondinho se eu usar uma ferramenta aqui do sistema. Espera aí que eu vou tentar fazer isso para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha só. Vamos fazer aqui, ó, acho que eu tenho aqui coisas que eu posso fazer. Aqui, por exemplo. Tá. Vamos imaginar que eu tenho uma trajetória circular desse jeito, né? E aí eu tenho, vou separar aqui, dividir isso bonitinho em 4 quadrantes, né? Dessa maneira, tá bom? Nós temos então aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E vamos dizer que nessa trajetória circular, um corpo parta dessa posição inicial até essa posição final. Então ele saiu dessa posição inicial até essa posição final, seguiu a trajetória dessa maneira, como eu estou indicando aqui por essa setinha. Se você pegar o comprimento dessa curva aqui, ó, o comprimento dessa curva, ele vai representar o deslocamento escalar. Então isso aqui seria o ΔS, o deslocamento escalar. Mas se você quiser o deslocamento vetorial, então você tem que ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, para a gente fazer aqui o deslocamento vetorial, eu precisaria ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. O contrário, né? Assim. Pronto. Aqui, ó. Esse é o deslocamento vetorial. Então, nós temos aqui o deslocamento vetorial, ó. Deslocamento vetorial. Tá? Vamos dizer que esse cara, para sair daqui e chegar aqui, para fazer essa trajetória, que é 1/4 dessa volta, vamos dizer que ele tenha gastado um tempo de 2 segundos. Então o cara levou 2 segundos para sair daqui e chegar aqui. E vamos dizer que o raio dessa trajetória circular seja um raio, sei lá, vamos dizer que seja 10 metros. Então eu tenho aqui um raio de 10 metros. Então o corpo sai dessa posição, faz essa trajetória e chega aqui em 2 segundos. E eu quero calcular a velocidade vetorial média desse cara. Se eu quero a velocidade vetorial média, eu vou usar o deslocamento vetorial. Então eu tenho que ver qual o tamanho desse vetor vermelho que representa o deslocamento vetorial para pegar esse deslocamento vetorial e dividir pelo tempo. Olha, se eu quero a velocidade vetorial média, ela vai ser esse vetor vermelho dividido pelo tempo, que é 2. Então peraí, nesse caso, a velocidade vetorial média vai ser o deslocamento vetorial dividido pelo tempo, que nesse caso é 2. Então eu vou pegar esse vetor e dividir por 2. Lembra das operações com vetores? Quando eu pego um vetor e divido por 2, o que eu estou fazendo na verdade? Eu mudo a direção dele? Não, não mudo a direção dele. Eu mudo o sentido dele? Não, não muda o sentido dele, só muda o tamanho. Ele vai ficar dividido por 2. Então ele vai ser um vetor apontando para o mesmo lugar que esse aponta, só que com a metade do tamanho. Então esse vetor velocidade média seria alguma coisa assim, ó. Esse seria o vetor velocidade média. Percebe? É um vetor que aponta igualzinho a esse, igualzinho o vetor de deslocamento, só que ele tem metade do tamanho. Você vai falar, tá, mas qual o tamanho? Bom, para saber o tamanho, eu preciso saber o tamanho desse vermelho e fazer metade dele. E para saber o tamanho desse vermelho é mole, porque se você olhar aqui para o desenho, você vai perceber que essa figura aqui, ó, essa figura aqui é um quadrado. E esse cara é uma diagonal do quadrado. E toda diagonal do quadrado vale lado raiz de 2. Se o lado do quadrado é 10, então esse cara aqui vale 10 raiz de 2. Então esse vetor deslocamento ele vale 10 raiz de 2 metros. Para descobrir o módulo da velocidade vetorial média, o módulo desse vetor, eu vou pegar o módulo do vetor deslocamento, o tamanho do vetor deslocamento, que é 10 raiz de 2 metros, e vou dividir pelo tempo, que foi 2. Então, o módulo da velocidade vetorial média
5 raiz de 2 metros por segundo. É assim que se faz velocidade vetorial média. Ah, e se eu quisesse a velocidade escalar? Aí você não faria esse vetor, você ia ver qual a medida desse arco, que é 1/4 da circunferência, né? Então a circunferência toda seria 2πr, 2π vezes 10, que daria 20π. Eu pegaria 1/4 dela aqui, daria 5π metros, e dividia por 2. Então vai dar 2,5π metros a velocidade vetorial, velocidade escalar média. Mas como eu quero a vetorial, eu não uso o arco, eu uso o tamanho do vetor e não o tamanho do arco. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente para ver uma outra grandeza vetorial. A velocidade vetorial instantânea. Olha, velocidade vetorial instantânea representa como velocidade instantânea, mas com uma setinha em cima para dizer que ela é vetorial. Nesse caso, eu nem vou querer que você calcule nada, eu só quero que você saiba representar. E a velocidade vetorial instantânea, ela é sempre tangente à trajetória e sempre apontando no sentido do movimento. Então vamos pegar aqui, ó, uma trajetória circular, mais uma vez, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Imagine essa trajetória circular aqui, e eu quero representar a velocidade vetorial instantânea em alguns pontos dessa trajetória. Olha, ele sempre vai ser um vetor tangente à trajetória, apontando no sentido do movimento. Então vamos dizer que o sentido do movimento seja esse aqui. O cara está girando no sentido horário, tá? Fazendo esse movimento aqui. Então, se eu quero, por exemplo, qual é a velocidade vetorial instantânea num ponto qualquer dessa trajetória, vai ser bem fácil fazer isso. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui e fazer uma setinha. Por exemplo, eu quero a velocidade instantânea nesse ponto aqui, ó. Como é que ela seria? Ela seria isso, ó. A velocidade instantânea aqui nesse ponto. E se eu quiser a velocidade instantânea nesse ponto aqui do lado oposto? Ah, vai ser isso aqui, então. E se eu quiser a velocidade instantânea aqui em cima? Ah, então ela vai ser isso, ó. Se eu quiser a velocidade instantânea aqui embaixo, então ela vai ser isso. Se eu quiser a velocidade instantânea aqui, nesse ponto, é só fazer isso. Então você percebe que em cada ponto da trajetória, a velocidade instantânea é um vetor tangente a essa trajetória, ou seja, que só toca a trajetória num único ponto, tangente a ela, e que aponta no sentido do movimento. Essa é a representação da velocidade instantânea. Vale aquela mesma história que eu falei na cinemática escalar lá, que para calcular a velocidade instantânea você reduz o intervalo de tempo ao mínimo possível? Vale, mas nem precisa disso nesse ponto. Só queria que você soubesse representar essa velocidade instantânea. Tudo bem? Vamos seguir? Próxima grandeza vetorial que a gente precisa, variação de velocidade vetorial. Ora, variação de velocidade vetorial. Bota o vetor lá. Como é que é variação de velocidade? Lembra que variação de qualquer coisa é final menos inicial? Então, quando eu falo em variação de velocidade, eu falo em velocidade final menos velocidade inicial. Só que se eu quero a variação de velocidade vetorial, eu preciso da velocidade final vetorial e a velocidade inicial vetorial. Olha, é velocidade no instante final e velocidade no instante inicial. Então é velocidade instantânea final e velocidade instantânea inicial. Tá, beleza, mas como é que faz isso? Simples. Olha só o que você vai fazer. Vamos mais uma vez imaginar uma trajetória circular. Vai ficar mais fácil de visualizar. Então vamos pegar aqui, ó, uma trajetória circular, que pode ser essa aqui, e a gente vai pegar duas velocidades, uma velocidade inicial e uma velocidade final. Então vamos pegar aqui, ó, a velocidade inicial, que pode ser essa aqui, esse é o ponto inicial e essa é a velocidade inicial, e vamos pegar a velocidade final, que pode ser, vou botar de outra cor aqui para facilitar a visualização de vocês. Então vamos botar a velocidade final em azul aqui, e que vai ser nesse ponto, essa vai ser a velocidade final. Pronto. Então vamos botar aqui só para vocês entenderem direitinho o que é a velocidade inicial. Essa é a velocidade inicial instantânea e essa outra aqui é a velocidade final instantânea. Se eu quero o vetor variação de velocidade, eu tenho que fazer a velocidade final menos a velocidade inicial.
Então eu tenho que fazer uma subtração de vetores. A gente já viu essa operação de subtração de vetores na aula anterior. Como é que faz a subtração? Lembra como é que faz a subtração? Tem um macete mole para fazer essa subtração. A gente vai desenhar os dois vetores começando no mesmo ponto. A gente vai começar esses dois vetores no mesmo lugar. Então eu vou botar aqui, ó, o vetor velocidade inicial, aqui assim, que seria esse vetor aqui, e o vetor velocidade final. O vetor velocidade final, que seria esse vetor aqui. Os dois começando na mesma origem, no mesmo ponto. Esse é o velocidade inicial, esse é o velocidade final. Só botando aqui direitinho para vocês, ó. Esse é o velocidade final e esse outro aqui é o velocidade inicial. Beleza. Agora eu quero a variação de velocidade, que é o VF menos o VI. Lembra que quando eu quero fazer a subtração de vetores, para fazer essa subtração de vetores é fácil. Para fazer a subtração de vetores eu vou fechar o triângulo. Eu vou fechar esse triângulo de onde para onde? Na ordem da conta, do segundo para o primeiro. Essa seta vai ter que apontar do VI para o VF, porque é do segundo para o primeiro. Então seria isso aqui, ó. Esse seria o vetor variação de velocidade. Fica aqui, ó, vetor variação de velocidade. Então, para fazer o vetor variação de velocidade, eu vou simplesmente pegar o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, operação vetorial de subtração, e acho o vetor variação de velocidade. Você vai falar, não, beleza, tá, entendi um pouquinho, mas eu não sei como é que eu faria essa conta. Beleza, vamos fazer a conta. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender como é que isso funciona. Vou fechar isso aqui e vamos abrir aqui uma outra trajetória circular para que você possa entender melhor isso que eu estou querendo dizer. Espera aí, não é isso que eu quero. Eu quero uma trajetória circular. Então vamos fazer aqui uma trajetória circular. Pronto, está aqui a nossa trajetória circular. Beleza. Bom, dentro dessa trajetória circular, eu vou dividir em 4 quadrantes para ficar bonitinho, para a gente saber o que a gente está tratando. Então eu vou fazer assim, dividir aqui bem no meio, bonitinho, e vou dividir aqui bem no meio, bonitinho também. E beleza, sabendo que esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus. Boa. Bom, vamos botar agora as velocidades, inicial e final. Vamos botar aqui, ó, uma velocidade inicial e uma velocidade final. Vou botar aqui marronzinho mesmo. Vai ficar aqui assim. Essa seria a velocidade inicial, tá? E a velocidade final, vou botar da mesma cor aqui. Essa seria a velocidade final. Pronto. Vamos dar valor para essas velocidades. Caramba, fiz uma setinha sem querer aqui, ó, mas pronto, já apaguei. Vamos botar valor aqui para essas velocidades. Vamos botar que essa velocidade aqui, ela vale, por exemplo, 12 metros por segundo. Beleza? E essa aqui vale 16 metros por segundo. Prestem bastante atenção ao que eu vou dizer agora. Olha só. A nossa tendência é pensar na grandeza como escalar. Então, se eu falo para você que a velocidade aqui era 12, apontando dessa maneira, e aqui é 16, e te pergunto qual foi a variação, a tua tendência é falar 4. Variou de 12 para 16, então variou 4. Só que quando você fala 4, você está pensando na grandeza como escalar. E eu não quero olhar para ela como escalar, eu quero olhar como vetorial. E o que muda daqui para cá não é só o valor que mudou de 12 para 16. Mudou também a direção, que era horizontal e passou a ser vertical. Mudou também o sentido, que era para a direita e passou a ser para baixo. Então nós tivemos mudança nos 3 elementos que caracterizam a grandeza vetorial. Então eu não posso ignorar a direção e o sentido e dizer que a variação foi só 4. Se eu quisesse variação de velocidade escalar, seria 4, porque escalar só olha para o módulo. Mas eu não quero escalar, eu quero vetorial, então eu tenho que olhar para tudo. E como que olha para tudo? Fazendo esse procedimento aqui. Então, para achar a variação de velocidade nesse caso, eu vou ter que pegar esse vetor velocidade final menos esse vetor velocidade inicial. Tá, e para fazer um vetor menos o outro, a gente já sabe como fazer. A gente desenha os dois com a mesma origem, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui. A gente já sabe os valores deles. A gente já sabe que esse cara vale 12 metros por segundo. Esse cara vale 16 metros por segundo. Já sei que o ângulo aqui é 90 graus. E eu quero agora fazer a subtração. Velocidade final, que é o 16,
menos inicial, que é o 12. Então seria o VF menos o VI. Esse menos esse. Eu vou ter que fechar esse triângulo, sempre a setinha apontando do segundo para o primeiro. Se é esse menos esse, a setinha vai apontar daqui para cá. Vamos então mudar a corzinha dela aqui, e o vetor variação de velocidade vai ser isso aqui, ó. Pronto. Esse é o vetor variação de velocidade. Tá aqui, ó. Variação de velocidade vetorial. Se você quer saber quanto ele mede, qual é o módulo dele, é só olhar para esse triângulo retângulo que está aqui e fazer Pitágoras. Ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Ah, mas eu vou fazer 12 ao quadrado, 16 ao quadrado, depois tirar a raiz? Não precisa isso tudo. Lembra que eu dei um macete? O macete era o seguinte: você vai conseguir trabalhar com isso fazendo uma simplificação. Olha só, 12 e 16. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 4. Então esse cara aqui vira 3 e esse cara aqui vira 4. Você pensa, se um cateto é 3, o outro é 4, triângulo pitagórico, a hipotenusa é 5. Só que a variação de velocidade não é 5, porque eu simplifiquei. Eu simplifiquei por 4. Então você vai pensar, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então o módulo desse vetor é 20. Então vou botar aqui, ó, o módulo da velocidade, variação de velocidade vetorial, ele vai valer 20 metros por segundo. E não 4, ele vale 20. Deu para entender como é que faz isso, pessoal? Então, seguindo, vamos partir para a próxima grandeza vetorial, que seria a aceleração vetorial média. Pessoal, a aceleração vetorial média, como é que a gente simboliza isso? Ó? Aceleração média, só que agora eu quero vetorial. Lembra como é que se calculava a aceleração média que a gente viu lá na cinemática escalar? A gente falou que a aceleração média era calculada fazendo variação de velocidade sobre tempo. Ah, então se eu quero aceleração vetorial média, é só usar o deslocamento, a variação de velocidade vetorial. Só isso. É a mesma coisa que a gente fazia, só que agora trabalhando com vetores. Então não vai ser difícil. Por exemplo, no nosso exemplo anterior lá, ó, se eu quisesse aqui trabalhar com aceleração escalar média, eu ia olhar só para os valores e ia falar, ah, daqui para cá variou 4, 12 para 16, variou 4. Mas não é o que eu quero vetorial. Então se eu quero vetorial, eu uso essa maneira, variou 20 e não 4. Então se eu fosse trabalhar com aceleração média escalar, eu olhava para a velocidade escalar, 12 para 16 variou 4. Mas se eu quero aceleração vetorial, eu olho para a variação de velocidade vetorial. 12 para 16 variou 20. Muito bem. Então, nesse caso, para calcular a aceleração vetorial média, a gente vai trabalhar com a variação de velocidade vetorial. Vamos direto para um exemplo para você entender isso direitinho. Olha como é que faz isso. Não vou aproveitar o exemplo anterior, que é mais uma chance da gente treinar, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma trajetória circular, mais uma vez. Vou fazer aquele esquema de dividir essa trajetória circular em 4 partes iguaizinhas. Aqui assim. E vou trabalhar com 1/4 dessa trajetória circular. Assim. Tá? Então vamos fazer aqui as velocidades. Eu vou fazer diferente da anterior para a gente poder treinar um pouco mais. Vou dizer então que aqui nós temos uma velocidade inicial, que está aqui, essa é a velocidade inicial, e aqui nós temos uma velocidade final, que está aqui, ó, essa é a velocidade final. Vamos dizer então que essa velocidade inicial aqui, ó, velocidade inicial, vamos dizer que ela tem um módulo de, sei lá, pode ser 20, e essa velocidade final que está aqui, ó, ela também tem um módulo 20 metros por segundo. Esse cara também, 20 metros por segundo, beleza. E eu quero saber a aceleração vetorial média, sabendo que esse cara gastou um tempo de 4 segundos para ir desse ponto inicial até esse ponto final. Ele saiu daqui com velocidade 20, fez essa trajetória, chegou aqui com velocidade 20, gastou 4 segundos. Eu quero saber qual foi a aceleração vetorial média. Primeiro impulso que a gente tem, peraí, se a velocidade era 20, continuou 20, não teve aceleração. Se você estiver pensando em escalar, sim, não teria aceleração. Porque se eu penso em velocidade escalar, aceleração escalar, eu só olho para o valor. 20 para 20 não variou nada.
Então, a aceleração escalar média seria 0. Mas como eu quero aceleração vetorial, como eu estou pensando em vetor, então eu não posso olhar só para o valor. Eu tenho que pensar que a direção também mudou, que o sentido também mudou. Então teve variação sim daqui para cá. Apesar do valor ter continuado igual, a direção mudou, alguma coisa mudou, então teve aceleração. E como é que eu vou fazer a aceleração vetorial média? Primeiro eu preciso da variação de velocidade. E para fazer a variação de velocidade, você já sabe. Eu desenho os dois vetores com a mesma origem. Estão aqui os dois vetores com a mesma origem. A gente sabe que esses dois vetores, eles são perpendiculares. A gente sabe que esse é o vetor velocidade inicial, que vale 20, e a gente sabe que esse é o vetor velocidade final, que vale também 20. E a gente sabe que para fazer um menos o outro, porque a gente sabe que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, então eu preciso fechar o triângulo. Fechar o triângulo de onde para onde? Do VI para o VF, de trás para frente, do segundo para o primeiro. Então, nosso vetor variação de velocidade vai ser esse aqui, ó. Esse é o vetor variação de velocidade. Então, aqui nós temos a variação de velocidade vetorial. E se eu quero saber o módulo dele, o tamanho dele, eu posso fazer Pitágoras. Mas por enquanto eu só quero representar, tá bom? Então vamos lá. O que seria a aceleração vetorial média? A aceleração vetorial média, ela seria o vetor variação de velocidade, que é esse amarelo, dividido pelo tempo. E o tempo eu disse aqui, ó, ele é 4. Então dividido por 4. O que acontece com esse vetor amarelo quando eu divido ele por 4? Ele mantém a direção, mantém o sentido, ele só vai ficar 4 vezes menor. Então esse vetor aceleração média, ele vai ser um vetorzinho assim, ó. Pronto. Esse é o vetor aceleração média. Percebe? Mesma direção e mesmo sentido do vetor variação de velocidade, só que 4 vezes menor, porque eu tive que dividir por 4. Já que o tempo era 4. Tá, mas eu quero saber o tamanho dele, quero saber o módulo dele. Então eu preciso saber o tamanho desse cara aqui. Para saber o tamanho desse cara, ou eu faço Pitágoras aqui, ou mais fácil que isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Fechando aqui, você percebe que isso é um quadrado, porque esse lado é igual a esse. E isso é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado vale lado raiz de 2. Então o módulo desse vetor variação de velocidade vai ser 20 raiz de 2 metros por segundo. E se eu sei o módulo desse cara, eu sei o módulo desse. É só dividir por 4. Ah, então vai ficar molinho, ó. O módulo do vetor aceleração média vai ser o módulo do vetor variação de velocidade, 20 raiz de 2, dividido pelo tempo, que é 4. Isso dá 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou falando de aceleração. Beleza, então, pessoal? Conseguimos entender esse caso aí? Legal. Vamos em frente. Agora, a gente vai falar da aceleração vetorial instantânea. Então, nós temos aceleração vetorial instantânea num único instante. Quando a gente fala de aceleração vetorial instantânea, a gente subdivide ela em duas. Aceleração tangencial, que a gente vai representar assim, ó, aceleração tangencial, e a aceleração centrípeta, que a gente vai representar assim, ó, aceleração centrípeta. Beleza, por que a gente divide em duas? Pelo seguinte, a aceleração, por definição, é variação de velocidade no tempo. Só que eu estou trabalhando com a velocidade como uma grandeza vetorial. E sendo a velocidade uma grandeza vetorial, ela é definida por 3 elementos, que são o módulo, que é o valor dela, né? A direção e o sentido. São os 3 elementos que definem uma grandeza vetorial. Qualquer desses 3 elementos que varie, isso é uma variação de velocidade e vai gerar uma aceleração. Então, quando eu tenho uma variação só do módulo, eu chamo essa aceleração de aceleração tangencial. E quando eu tenho uma variação de direção e sentido, eu chamo essa aceleração de aceleração centrípeta. Então, quando eu falo de aceleração tangencial, eu estou falando em variar o módulo da velocidade.
Quando eu falo em aceleração centrípeta, eu estou falando em variar a direção e o sentido. Isso significa que para ter uma aceleração centrípeta, eu obrigatoriamente preciso ter uma curva, porque eu tenho que ter mudança de direção. Se eu tiver o tempo todo na mesma direção, eu estou na reta. Se eu mudo a direção, eu tenho uma curva. Então, toda vez que nós temos uma curva, tem mudança de direção, tem aceleração centrípeta. Toda vez que variamos o módulo, o valor da velocidade, ou aumentando ou reduzindo essa velocidade, temos aceleração tangencial. Já que essas acelerações são vetores, como é que a gente representa elas? O nome já ajuda. Aceleração tangencial. Se ela é uma aceleração tangencial, então ela vai ser sempre representada tangente à trajetória. A aceleração tangencial, pessoal, ela é sempre tangente à trajetória. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma representação de aceleração tangencial. Já a aceleração centrípeta, o nome também já diz, ó, ela aponta para o centro. Centrípeta, que aponta para o centro. Então, a aceleração centrípeta, ela será representada assim, ó, apontando para o centro da curva. Então, a aceleração tangencial tangenciando a curva, a aceleração centrípeta apontando para o centro da curva. Beleza? Como se calcula a aceleração tangencial? Olha, não vou cobrar que vocês saibam isso, as provas geralmente não cobram. Só vou ilustrar aqui para vocês. A aceleração tangencial, ela vai ser calculada com aquela ideia de ir reduzindo. É como se fosse a velocidade instantânea contra a velocidade média. Eu vou reduzindo o intervalo da aceleração média para chegar num único instante. Então nós temos aí uma expressão matemática envolvendo o limite. Eu não vou nem passar para não confundir a cabeça de vocês. Você não precisa decorar isso, não precisa usar para nada, então não vou nem passar. Mas a aceleração centrípeta eu preciso sim. A aceleração centrípeta é muito importante que vocês saibam calcular. E o módulo dessa aceleração centrípeta, ela vai ser calculada pelo módulo da velocidade instantânea elevado ao quadrado sobre o r. E esse R, pessoal, é o que a gente chama de raio da curva. Então, esse R é o raio da curva. Lembra que só tem aceleração centrípeta se tiver curva. E esse raio é justamente o raio da curva. Tudo bem até aí? Deixa eu te dar um exemplo aqui de como que usa essa história de aceleração tangencial, aceleração centrípeta. Por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos uma trajetória retilínea. Um movimento retilíneo, peraí que deu problema. Vamos imaginar então que nós tenhamos um movimento retilíneo uniforme. Se nós temos um movimento retilíneo uniforme, ele é em linha reta, então não tem aceleração centrípeta, e ele é uniforme, não tem variação no módulo da velocidade, então não tem aceleração tangencial. Então esse cara, ele simplesmente não tem aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial instantânea é zero, porque ele é um movimento retilíneo e uniforme. Então não tem centrípeta, não tem tangencial. Legal, então vamos pensar em outro. Vamos pensar num movimento que seja um movimento retilíneo e que seja acelerado. Se ele é um movimento retilíneo acelerado, então é como se eu tivesse um corpo aqui, andando em linha reta dessa maneira, essa é a velocidade dele, e ele está acelerando no mesmo sentido do movimento. Ele tem velocidade e aceleração para o mesmo lado, quer dizer que ele vai ganhando velocidade. Então, nesse caso, a aceleração dele é uma aceleração tangencial. Ele não faz curva, então ele só tem aceleração tangencial. A aceleração dele é puramente tangencial, porque ele não faz curva. É uma aceleração a favor do movimento. E se fosse um movimento retilíneo retardado? Se esse cara tivesse um movimento retilíneo em linha reta, vou botar aqui para vocês, ó, movimento retilíneo, e esse movimento retilíneo fosse retardado, o que significa isso? Significa que esse cara está freando. Se esse cara está freando, então imagina, esse cara está vindo aqui, andando dessa maneira, essa é a velocidade dele, mas ele está freando. Olha, se ele está em linha reta, não tem centrípeta, mas ele está freando, então tem tangencial contra o movimento. Então nesse caso, a aceleração dele é puramente tangencial,
porque não tem curva, então não tem centrípeta, então é uma aceleração puramente tangencial, mas apontando no sentido contrário à orientação do movimento. Movimento para um lado, aceleração para o outro. Então, nesse caso, a aceleração dele seria essa, a aceleração tangencial, apontando contra o movimento dele, porque ele está freando. Vamos pensar em outro caso agora? Vamos pensar numa trajetória curvilínea? Vamos pensar que esse cara está fazendo curva. Então ele tem um movimento agora, que é um movimento curvilíneo uniforme. Ele está fazendo curva, mas ele não está nem acelerando nem freando. Um movimento curvilíneo uniforme, dessa maneira. Nesse momento ele está aqui e está andando nesse sentido. A velocidade dele aponta aqui, está andando no sentido horário. E eu quero representar a aceleração. Olha, se é uniforme, não tem aceleração tangencial. Mas tem curva, então tem aceleração centrípeta. Então a aceleração dele, nesse caso, ela é puramente centrípeta. Ela aponta puramente para o centro da curva, para o centro da trajetória. Essa é a aceleração dele, a aceleração centrípeta. Dessa maneira. Agora vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar um movimento que seja curvilíneo acelerado. Movimento curvilíneo acelerado. Nesse movimento curvilíneo acelerado, o cara faz curva, ele está nesse ponto aqui, ele está andando nesse sentido, mas ele está acelerando. E agora? Olha, se o movimento é curvilíneo, então eu tenho aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Está aqui. Essa é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Só que esse movimento também é acelerado. Se ele é um movimento acelerado, então eu também tenho aceleração tangencial a favor do movimento. Então está aqui, ó, a aceleração tangencial a favor do movimento. Essa é a aceleração tangencial. E quando eu tenho as duas coisas, aceleração centrípeta e aceleração tangencial, e elas obrigatoriamente são perpendiculares, porque uma é tangente à trajetória e a outra é radial, na direção do raio, então a aceleração vetorial instantânea, a aceleração total, ela vai ser representada pela soma desses dois vetores. Então a aceleração vetorial instantânea ela vai ser representada dessa maneira aqui, ó. Essa é a aceleração vetorial instantânea. Ela vai ser a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Tudo bem para vocês, pessoal? Vou dar só um exemplo de um problema que já caiu, só para você entender como é que eu poderia usar isso num problema efetivo. Um problema simples, tá? Vamos fazer o seguinte, olha, esse problema que eu estou dizendo para vocês, ele é um problema que acho que é na UERJ que caiu, se não me engano foi na UERJ, e ele dizia o seguinte, ó, tinha um ventilador, tinha até o desenho desse ventilador na questão, e aí tinha o tal do ventilador, tinha assim o desenho das pás do ventilador, eu não vou conseguir desenhar direito com isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que era a questão, era um ventiladorzinho assim, beleza? E aí ele marcava um ponto aqui, ó, o ventilador chamava de ponto P, esse ponto, dizia que esse ventilador estava girando no sentido horário, mas que ele tinha sido desligado e estava diminuindo sua velocidade. E ele queria a aceleração vetorial instantânea desse ponto aqui, desse ponto P. A aceleração vetorial instantânea desse ponto P. Como é que a gente faz? Olha só, esse ponto P ele está girando junto com o ventilador. Então, se está fazendo curva, tem aceleração centrípeta. Então, vamos botar lá uma aceleração centrípeta. Vamos lá, ó. Aceleração centrípeta, vou botar nesse azul clarinho aqui, a nossa aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória. Essa é a aceleração centrípeta. Só que esse cara está freando, então ele está variando o valor da velocidade. Então também tem tangencial. Só que como ele está freando, a tangencial é contra o sentido do movimento. Então a aceleração tangencial, tangente à trajetória, contra o sentido do movimento. Se ele tem as duas acelerações, então a aceleração vetorial instantânea dele, que seria a resposta da questão, é a soma das duas, a soma dos dois vetores. Então você vai fazer um paralelogramo aqui, ó, e vai mostrar a aceleração vetorial instantânea, que seria isso aqui, ó. Essa é a resposta. A resposta seria esse vetor inclinadinho aqui,
que é o resultado da soma da aceleração centrípeta com aceleração tangencial. Centrípeta porque está fazendo curva, sempre apontando para o centro, tangencial sempre tangente à trajetória, nesse caso contra o movimento, porque ele está freando. Tudo bem, pessoal? Beleza, então, o negócio é praticar, tem que fazer exercício para aprender. Vamos seguindo aí. Um abraço a todo mundo. Tchau, até a próxima.